Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que vocês estejam bem, espero que estejam motivados para a nossa aula de hoje. Nós vamos tratar assuntos importantes e interessantes sobre a questão dos modelos de gestão, a nossa disciplina, modelo de gestão. Então eu espero que vocês aproveitem bastante aí, tá certo? Professor Henri Nonaka, mestre em administração, graduado em administração pela Universidade Estadual de Londrina. Uma grande satisfação poder estar aqui trabalhando essa disciplina, modelo de gestão com vocês, ok? Vamos lá para o slide então, vocês vão falar hoje aí, nossa teleaula 2, nós temos aí gerentes, assuntos aí, um assunto chave que nós vamos tratar hoje aí, a questão aí, gerentes, nosso assunto aí que a gente vai tratar, né? Vamos primeiramente a contextualização da nossa teleaula, né? Assuntos da nossa teleaula, o que a gente vai falar hoje aí então, né? Vamos falar sobre gerentes e habilidades gerenciais, gerentes, suas habilidades gerenciais, quais são as habilidades que esses gerentes precisam ter aí. Vamos falar aí também dos papéis gerenciais, né? Mais um outro tópico importante, os papéis gerenciais de um gerente, claro, né? Também do processo de tomada de decisão. Para você tomar uma decisão, você tem que passar por um processo. A decisão não é tomada de qualquer jeito, ela tem que se passar por um processo, e é justamente esse processo de tomada de decisão que nós vamos tratar aqui hoje com vocês, tá? E também o processo de mudança organizacional. As organizações, né, elas acontecem mudanças. Em uma organização acontecem mudanças. E essa mudança é um processo de mudança, né? Acontece um processo de mudança. Então nós vamos conhecer esse processo de mudança aí nas organizações, tá? Então são esses 4 tópicos aqui principais que nós vamos tratar na nossa aula de hoje. Então, novamente, eu espero que vocês aproveitem bastante aí, tá bom? Vamos falar de uma situação problema? Eu já coloco de início uma situação problema para que vocês comecem a pensar, refletir e durante o conteúdo vocês vão associando como resolver essa situação problema jogada, colocada lá no início da nossa aula, né? Então já coloco para vocês de início aí, olha lá, né? A nossa situação problema. O jornaleiro, olha aí não, nome fictício, claro, né? Jornaleiro é um jornal na cidade de Cascavel, no Paraná, fictício, né? Cascavel, a cidade aqui do Paraná, mas um jornal na cidade de Cascavel, que já está há um bom tempo disponibilizando seus jornais impressos à população. Ressalto aqui, jornais impressos, tá pessoal? À população, ok? Mas tem a questão da tecnologia, tá? A internet, que hoje as pessoas acessam jornais, aí, notícias pela internet, não é verdade? Você entra lá no site, do site lá e acessa a notícia. Então as pessoas estão aí utilizando a tecnologia, né, para poder ler notícias, né? Será que as pessoas estão comprando muitos jornais impressos? É uma dúvida aí, né? Então a tecnologia vem realmente para, né, ressaltando esse gosto de leitura por outros meios e não impresso, né? Outros meios de leitura de notícias aí, né? A tecnologia aí avançando, né? As pessoas estão mudando, como eu disse para vocês, as pessoas estão mudando seus gostos com relação à busca de informação. As pessoas estão lendo notícias pelo tablet, estão lendo notícias pelo celular, estão lendo notícias pelo notebook, utilizando a internet aí. Então, né? E os jornais impressos, como é que fica aí? Complicado, né, pessoal? Então a necessidade o quê? Há uma necessidade de mudança. A gente falou um pouco de mudança no início aí, mas tem uma necessidade de mudança no modo de oferecer notícias. O jornaleiro tem que repensar isso. E aí eu pergunto para vocês, o que fazer, pessoal? O que a gente pode fazer diante dessa situação? É uma situação problema que pode acontecer, é fictício, mas pode acontecer aí com os jornais de alguma cidade do Brasil, né? Então a gente tem que resolver isso. Vamos pensar que você foi contratado como consultor empresarial para resolver esse problema para o jornaleiro aí, né? Para assim, jornaleiro aí. A gente tem que resolver essa situação, então eu já deixo de início a nossa situação problema para você ir pensando, refletindo, como resolver isso? O que a gente pode fazer? Como é que eu vou ajudar esse jornal a superar essa adversidade, superar essa situação e se dar bem e poder aí continuar os seus trabalhos aí, tá certo? Situação problema colocada para vocês então, vão pensando, tá bom? Parte 1 da nossa aula, vamos lá, gerentes e habilidades gerenciais, né? Nós temos aí gerentes e habilidades gerenciais. Olha aí, pessoal, comentário aqui, citação de Maximiano, ele fala o seguinte, somos todos gerentes. As pessoas que administram
qualquer conjunto de recursos. Que recursos, pessoal? Recursos humanos, recursos estruturais, recursos, máquinas de uma organização, que administram qualquer conjunto de recursos, são administradores, gerentes ou gestores. Então, Maximiano fala isso. Quem administra qualquer conjunto de recursos, podemos dizer que são administradores, gerentes ou gestores, tá certo? Somos todos gerentes, então, aí. É uma citação de Maximiano para vocês, tá? Nós temos aqui, apresento para vocês, as habilidades gerenciais. Segundo Katz, né? Nós temos aqui esse teórico Katz, ele fala o seguinte: 3 tipos de habilidades gerenciais e sua relação com a posição na hierarquia, segundo Katz aí, tá? Então eu apresento para vocês aqui, a gente apresenta aqui para vocês aqui, os níveis hierárquicos de uma organização, né? Vamos colocar aqui, vamos desenhar uma pirâmide organizacional, podemos colocar como pirâmide organizacional, uma pirâmide aqui, né? Colocar aqui, representar aqui, tá? A pirâmide organizacional aqui, né? Com os níveis hierárquicos aqui. Aqui no topo a gente tem a administração superior, né, de uma organização, a administração superior. Quem que está na administração superior, pessoal? Está lá, os executivos de uma organização, aqueles que estabelecem o futuro da organização, né, que pensam no futuro da organização. Está lá em cima, na administração superior. E a gente desce um pouquinho, vamos aqui para a gerência intermediária. Quem que está na gerência intermediária? São os gerentes das áreas, né, de uma organização. Lembram lá? Área de marketing, área de RH, o gerente de RH, produção, finanças. Os gerentes estão aqui no nível da gerência intermediária, ok? E descendo mais um pouquinho, a gente tem aqui a supervisão de primeira linha. Descemos mais um pouquinho na pirâmide aqui, chegamos aqui na supervisão de primeira linha. Quem são? São lá os supervisores, né? Por exemplo, supervisor dos vendedores, está lá mais embaixo, no nível aqui da supervisão de primeira linha, tá certo? Maximiano, ele fala o seguinte, vou até colocar a citação para vocês aqui. Tanto no grupo de administração superior, gerência intermediária e supervisão de primeira linha, nós podemos considerá-los como gerentes. Olha aqui na Câmara de Documentos. Vou colocar aqui para vocês então. Nós temos aqui a Câmara de Documentos. Vou ler aqui para vocês aqui rapidinho, para que vocês possam refletir sobre isso aí. Ó. Embora o entendimento do papel dos executivos de nível mais elevado seja fundamental para o estudante de administração, as organizações têm 2 outros tipos de gerentes, cujo papel é importante estudar: gerente intermediário e supervisor de primeira linha. Tá? Então, para Maximiano, ele considera então, tanto na administração superior, gerência intermediária, supervisão de primeira linha, podemos considerá-los aí, esses 3 grupos, podemos encontrar gerentes aí, tá certo? Aí é o seguinte aqui, né? Katz, esse teórico Katz, ele fala que para cada nível, né, superior, gerência intermediária, para cada nível é exigido uma carga diferente de habilidades, né, conceituais, humanas e técnicas aqui. Para cada nível exige-se aí uma carga diferente de habilidades aí, tá certo? Vamos pensar aqui na habilidade. O que é a habilidade conceitual, pessoal? A habilidade conceitual é resolver problemas complexos. É uma habilidade conceitual, você resolver problemas complexos. Por exemplo, quais mercados nós vamos atuar? Nós vamos atuar com o público idoso, nós vamos atuar com o jovem, nós vamos atuar com o adulto. Qual que é o público que nós vamos atuar aí, né? Esse é um problema complexo, né? Qual o público que eu vou atuar? Porque depende de informações, depende do comportamento do consumidor, depende de informações econômicas, depende de muitas informações para poder resolver esse problema, né? Para resolver essa situação. Então, resolver problemas complexos é uma habilidade conceitual, tá certo? E uma habilidade humana? A habilidade humana é você se relacionar com as pessoas, você saber se relacionar com as pessoas, né? Uma habilidade humana, você fazer relacionamento, você criar vínculos com as pessoas, né? Uma habilidade humana aí, tá? Habilidade de relacionamento. E tem habilidades técnicas, lá embaixo, habilidades técnicas. O que é uma habilidade técnica? É você realizar atividades, principalmente operacionais, utilizando-se um método de trabalho, né? E essa é uma habilidade técnica. Você realizar atividades, principalmente operacionais, utilizando um método de trabalho, né? Você tem uma técnica, né? Para realizar aquele trabalho, um método de trabalho, né? Por exemplo, solda,
né? É uma habilidade técnica, tem que soldar lá, né? Uma atividade operacional que utiliza um método de trabalho, tá? Então, CATS fala o seguinte, para cada nível exige-se uma carga, né, de habilidades aqui em relação a cada nível aqui, tá? Por exemplo, na administração superior, olha aqui, ó, na superior, exige-se uma alta carga de habilidades conceituais, concorda comigo? Porque lá na administração superior, o que eles pensam lá na administração superior? No futuro da organização, não é verdade? Pensa lá, né, no futuro da organização. Então, o que é? Resolver problemas complexos. Então, exige-se uma alta carga de habilidades conceituais, tá? Exige-se também uma alta carga de habilidades humanas, né? Precisa de habilidades humanas. Né? O executivo tem que lidar com pessoas também, né? Então, tem que ter habilidade humana também, tá? E aqui só um pouquinho, aqui, ó, só um pouquinho de habilidades técnicas. Será que é muito importante que o executivo saiba soldar, por exemplo? Não é tão importante assim, né? Então, exige-se uma baixa carga de habilidades técnicas aqui, tá? Aí vamos descer um pouquinho aqui, na gerência intermediária. Na gerência intermediária, cai um pouquinho a exigência de habilidades conceituais, né, de resolver problemas complexos. Mas tem bastante ainda habilidades humanas. Por quê? Porque o gerente de marketing, gerente de RH, tem que lidar com pessoas, né? Lidar com seus subordinados, lidar com a administração superior. Então, exige-se bastante carga de habilidades humanas. E aumenta um pouquinho aqui habilidades técnicas, a exigência de habilidades técnicas. Porque lá o gerente de produção, ele tem que saber soldar também, né? É importante que ele conheça de solda, ele tem que saber, tem que ter habilidades técnicas também. Então, exige-se um pouco mais na gerência intermediária, tá? Aí descemos mais um pouquinho na supervisão de primeira linha, cai bastante habilidade conceitual, né? De resolver problemas complexos. Ainda bastante habilidades humanas, porque ele tem que lidar com as pessoas, supervisão de primeira linha, lida com pessoas bastante também, tem que ter habilidade de relacionamento, né? E mais aumenta aqui ainda a habilidade técnica, né? Porque é importante lá que o supervisor da produção saiba soldar mais ainda, né? Ele saiba, tem essa habilidade técnica, então aumenta-se bastante a habilidade técnicas aí, tá? Então, olha, perceberam aí que dependendo do nível, a exigência, a carga de habilidades muda aqui, tá certo? Para que vocês possam aí pensar um pouco mais, tá? Para chamar a atenção de vocês, olha a habilidade humana. A habilidade humana, pessoal, no meio aqui, ela é praticamente igual, necessária em todos os níveis, né? Superior, intermediário, primeira linha. A habilidade humana é imprescindível, né? Porque lidar com pessoas. É importante que o gerente saiba realmente lidar com pessoas, criar vínculos, lidar com pessoas, lida com pessoas a todo momento, né? Então é muito importante a necessidade de habilidades humanas aí, tá bom? Ok, habilidades gerenciais colocamos aí para vocês, citamos para vocês, espero que vocês tenham aproveitado aí, tá certo? Vamos aí para nossa próxima parte, que é a parte 2 agora, os papéis gerenciais, né? Papéis gerenciais, eu apresento para vocês agora os 10 papéis gerenciais de Mintzberg. É um outro teórico, Mintzberg, né? 10 papéis gerenciais que ele coloca aqui, que é importante que o gerente tenha esses papéis, dividido em 3 grupos. Né? Tem os papéis interpessoais, papéis aqui de decisão e papéis de informação. Né? Esses 10 papéis estão divididos, estão distribuídos entre 3 grupos aqui, interpessoal, decisão e informação. Tá? Primeira coisa aqui, papéis de decisão. O gerente decide a todo momento, ele tem que decidir. Né? Ele toma decisões, daqui a pouco nós vamos falar aqui do processo de tomada de decisão, mas o gerente tem que decidir a todo momento. Né? Vamos pensar na administração superior lá, né? Ele tem que decidir, né? Da administração superior lá, dos executivos. Né? Será que a nossa organização vai realizar uma fusão com outra organização ou nós vamos vender a organização? É uma decisão, né, que tem que ser tomada, papel de decisão. Lá um gerente intermediário, lá um gerente de marketing, por exemplo, ele tem que decidir também. Né? Quais canais de comunicação que nós vamos, quais veículos de comunicação que nós vamos utilizar para divulgar o nosso produto? Nós vamos utilizar televisão, nós vamos utilizar rádio, nós vamos utilizar jornal, nós vamos utilizar, né, a internet. Quais são os meios, né, os canais que nós vamos utilizar, os veículos de comunicação para divulgar o nosso produto? É uma decisão que tem que ser tomada. Então percebam que
O gerente tem que tomar decisões. Ele toma decisões realmente aí a todo momento. É preciso e necessário que ele tome decisões aí, tá certo? Papéis de decisão, então. Outro papel que o gerente tem são papéis interpessoais. Tá? Mintzberg, aí, nos seus estudos sobre o gerente, ele também coloca que o gerente tem que ter o quê? Papéis interpessoais. Né? Papel o quê? De relacionamento. Tem que, novamente, a questão de criação de vínculos. Tem que se relacionar com as pessoas. Por que é importante se relacionar bem com as pessoas? Né? Porque você consegue trazer as pessoas para você. Né? Eu tive, por exemplo, eu trabalhei em várias empresas, trabalhei em uma organização onde tinha lá um gerente que não tinha um bom relacionamento interpessoal. Ele era muito enérgico, muito frio, ele tratava às vezes mal as pessoas, né? Tratava mal às vezes as pessoas, então não tinha um relacionamento interpessoal muito interessante. O que acontecia? Eu me fechava. Aí você se fecha. Quando você tem um gerente desse formato, você acaba se fechando. Você não dá sugestão, né? Você fica desmotivado, né? Então acontece uma série de situações aí. Você não contribui com a empresa como você gostaria de contribuir, porque você muitas vezes tem um gerente desse formato aí. Né? Agora já trabalhei em uma outra empresa, em uma outra organização, lá que era uma consultoria, onde havia um bom relacionamento interpessoal. O gerente tinha um bom relacionamento interpessoal com os seus subordinados. Abria, né, para sugestões, elogiava, perguntava se estava tudo bem, pedia sugestões. O que acontecia? Eu me abria, dava sugestões, me sentia mais motivado, gostava de melhorar. Então, olha como um relacionamento interpessoal, um papel interpessoal, interfere, às vezes, na produtividade do colaborador. Então, é importante aí que o gerente tenha ali um papel interpessoal, né? Tem aí, desenvolva esse papel interpessoal, ok? Voltando aqui no slide, então, nós temos aí também aí, é importante aí que o gerente tenha papéis de informação, né? Papéis de informação também. O que é papel de informação? Trabalhar com a disseminação da informação em uma organização. Ele tem que disseminar a informação. Ele tem que levar a informação para as pessoas. Fazer com que a informação chegue até as pessoas. A organização faz uma pesquisa lá com os clientes, verificando o comportamento desses clientes. Traz essa informação para dentro da organização e distribui para as pessoas. Informa as pessoas, olha, as pessoas acham da nossa organização isso. As pessoas gostam do nosso produto, as pessoas gostam do nosso serviço ou não, mas traz essa informação, distribui essa informação, leva a informação para as pessoas dentro de uma organização. Então é o papel de informação do gerente também, tá? Nós temos aqui os papéis interpessoais, quais são? Figura de proa, líder, ligação, papel de decisão, qual que é? Empreendedor, controlador de distúrbios, administrador de recursos, negociador e papéis de informação, monitor, disseminador e porta-voz aí. Papéis, então, 10 papéis aí de gerenciais de Mintzberg, distribuídos aí em 3 grupos aí para vocês, tá certo? Nós temos aí, então, esses papéis aí gerenciais de Mintzberg para vocês. Tranquilo? Certo? Sem problemas, né, pessoal? Tranquilo aí, facinho para a gente poder conhecer um pouco mais do trabalho do gerente aí, dos desafios do gerente. Eu espero que vocês estejam aproveitando bastante, tá? Vamos continuar, então, parte 3 aí, processo de tomada de decisão. A gente falou um pouco de tomada de decisão, agora chega o processo de tomada de decisão. É importante que o gerente tome decisões no seu dia a dia, ele toma decisões. Mas tomar uma decisão não é de qualquer jeito. É preciso respeitar um processo. Por quê, professor? Pelo seguinte, quando você respeita esse processo de tomada de decisão, você tem mais chances de tomar a decisão correta. Então tem que passar por um processo. Então qual que é esse processo de tomada de decisão? Primeiramente aqui nós temos a identificação do problema. Vamos identificar o problema. Qual é o problema? O que está acontecendo? Está acontecendo o quê na nossa organização? Acontecendo o quê? Então, a primeira coisa é você identificar um determinado problema. Vamos pensar aqui na nossa organização. Qual que é o problema que está acontecendo? Baixa produtividade.
As pessoas estão produzindo pouco, né? Baixa produtividade. Problema encontrado, primeira etapa do processo de tomada de decisão. Tá? Depois, o que eu vou fazer? Coletar informações relevantes. Eu vou buscar mais informações sobre isso. O que está acontecendo? Verificar. Né? Por que as pessoas estão produzindo pouco? Está caindo a produtividade? O que está acontecendo? Vou fazer um diagnóstico, né? Coletar informações relevantes aí. Aí nessa coleta de informações eu percebo que as pessoas não estão sabendo operar as máquinas, né? Na máquina lá. Por isso que está tendo baixa produtividade. Coletei informação, percebi isso. Coletei informação relevante. Opa, a partir daí o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver alternativas de solução. Eu vou pensar em alternativas para resolver isso. Né? E uma técnica interessante para desenvolver alternativas chama-se brainstorming. Brainstorming, tá? Que é um método aí, uma técnica, né? Para você buscar sugestões. No brainstorming, você reúne pessoas numa sala, né? E essas pessoas dão sugestões. O que a gente pode fazer? Como melhorar isso? O que dá para fazer? Busca ideias. E do brainstorming, pessoal, é proibido se ridicularizar a ideia do outro. Por mais absurda que pareça, você não pode falar mal da ideia do outro, não. Por quê? Uma ideia, mesmo absurda no início, ela pode se transformar, ela pode ser refinada e ser uma boa ideia. Então, não pode falar mal da ideia do outro no brainstorming, tá? Então, essa é uma técnica para o quê? Você gerar alternativas de solução. Pensa aí, pessoal, o que dá para fazer? Ah, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Então, você vai desenvolver alternativas de solução. Nessa situação, o que dá para ser como alternativas? Eu vou demitir as pessoas? É uma alternativa. Né? Ou eu vou treinar as pessoas? Né? São alternativas que podem aparecer para resolver o problema aí. Aí o que eu vou fazer depois? Vou avaliar cada alternativa. Avaliar em que sentido? Ver pontos positivos e pontos negativos de cada alternativa. O que é melhor, o que é pior. Vou avaliar, aí vou selecionar a melhor alternativa. Claro, aquela que me dá mais vantagens, aquela que tem mais pontos fortes. Né? Vou selecionar aquela alternativa, por exemplo, que é mais econômica e, por exemplo, traz mais valorização para as pessoas. Então eu vou escolher treinar as pessoas. É mais econômico, porque se eu tiver que demitir, vou ter que pagar, né, o acerto para as pessoas, vai ficar caro para mim. Então, mais econômico vai ser treinar. E também eu vou buscar a valorização das pessoas. A pessoa vai se sentir valorizada. Quando ela é treinada, a pessoa, puxa vida, a empresa acredita, a organização acredita em mim. Né? Ela está acreditando em mim, está me valorizando. Então, né, mais econômico e mais valorização aí. Ok? Selecionar então a melhor alternativa. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou implementar a decisão. Vou implementar. Eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que implementar a decisão que eu tomei. Selecionar a melhor alternativa, depois eu implemento. Essa etapa é muito importante de implementação. Implementação é aplicar, fazer acontecer na prática. Tá? De nada adianta eu passar essas etapas anteriores se eu não implemento a decisão, não é verdade? Depois que eu implementei a decisão, o que eu vou fazer? Eu vou acompanhar e avaliar. É muito importante essa última etapa de acompanhamento e avaliação. Será que foi uma boa escolha? Será que foi uma boa decisão? Tem que acompanhar e avaliar. Porque talvez eu precise fazer uma mudança, né? alguma alteração. Talvez, será que deu certo o treinamento? Será que as pessoas começaram a operar melhor as máquinas? Será que nós tivemos um aumento de produtividade ou não? Então, isso é acompanhar e avaliar. Se eu perceber que não surtiu o resultado, talvez eu tenha que dar um outro treinamento, mais específico, não sei. Mas é importante essa etapa de acompanhar e avaliar para ver se a decisão foi tomada de forma adequada, se o resultado foi acertado, tá bom? Ok, então essas são as etapas do processo de tomada de decisão aí. Importante respeitar essas etapas para se chegar à melhor decisão aí. Tranquilo? Certo? Vamos para a parte 4 agora, pessoal. Processo de mudança organizacional. As organizações acontecem mudanças. Né? Mudanças acontecem. Né? Nós temos ali o processo de mudança organizacional. E quando a gente muda, pessoal, o que a gente fala da mudança? O que dá para falar da mudança? A mudança é o seguinte, a mudança exige o quê? Uma readaptação, concorda comigo? Você tem que se readaptar. Uma mudança aconteceu. Você tem que se readaptar. Não é de qualquer jeito que acontece uma mudança. Quando você vai lá
mudar de casa, você mudou de casa, por exemplo, né? Você muda de casa, exige-se uma readaptação. Casa diferente, local diferente, né? Rua diferente, tá lá o local de trabalho mais longe do seu trabalho, tá lá. Então uma mudança vai exigir o quê? Uma readaptação. Você tem que se readaptar, né, a uma nova situação, a uma nova moradia, a uma nova localização. Então exige-se o quê? Uma mudança, né? Uma readaptação nessa mudança. Quando você muda de emprego, você vai mudar de emprego, muda de emprego, exige-se uma readaptação. Você tem que muda o cargo, muda as pessoas, muda a organização, né? Muda lá a tua chefia, muda o trabalho que você está realizando. Então, exige-se uma readaptação também. Kurt Lewin coloca então que existe esse processo de mudança organizacional. As organizações acontecem mudanças aí também. Essa mudança, qual que é o processo de mudança então? Primeiramente, ao quê? O descongelamento, né? Você descongela. Professor, descongelar o quê? Descongelar no seguinte sentido. Você abandona velhas ideias. Velhas ideias e práticas são derretidas, abandonadas e desaprendidas. Esquece o que a gente estava fazendo. Vamos esquecer. Vamos mudar. Esquece o que estava fazendo. Você vai descongelar. Aí depois você tem a etapa de mudança, onde acontece realmente a mudança. Right? O que acontece aqui? Novas ideias e práticas são exercitadas e aprendidas. Você vai aprender coisas novas. Vai ocorrer a mudança aqui. Aí vem o recongelamento, que seria a readaptação. Você vai recongelar. Recongelar o quê? Recongelar novas ideias e práticas são incorporadas definitivamente ao comportamento. Você vai adquirir novas ideias, né? Novas ideias e práticas. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pensar aí, por exemplo, que na nossa organização as pessoas ainda não utilizam o EPI. O que é EPI, professor? Equipamentos de proteção individual. É o óculos, é a bota, é o avental, é a luva, né? As pessoas operam as máquinas, mas sem proteção individual, EPI. Temos que mudar. Não dá para ficar sem o EPI, porque a fiscalização ele exige, né, que as pessoas usem EPI no seu dia a dia de trabalho para o quê? Para prevenir acidentes. Então, nossa organização tem que mudar. Vamos mudar, né? Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Vamos descongelar. Descongelar no sentido de o quê? Esquecer. Pessoal, esquece que a gente não usava o EPI, porque agora nós vamos usar. Esquece que a gente não usava no nosso dia a dia. Vamos descongelar. Aí, o que eu vou fazer? Mudança depois. Vamos mudar. O que eu vou fazer aqui? Vou exercitar novas ideias, novas práticas. Tá? Treinamento. Pessoal, como é que usa o EPI? É assim, coloca o óculos assim, coloca a bota assim, coloca lá a luva assim. Você está exercitando, você está ali, novas práticas são exercitadas no treinamento. O que está ocorrendo aqui, a mudança. Ok? Aí depois vem o que? O recongelamento. Lá no recongelamento, o que vai acontecer? As pessoas vão usar no seu dia a dia. Quando eu vejo lá, né, o operário lá, o operador de máquina, colocando a bota no seu dia, chegou de manhã, lá no trabalho, colocou a bota, colocou o avental, colocou o óculos, colocou lá a luva certinho, está lá no seu dia a dia trabalhando na máquina de forma mais segura, protegido. Quando eu vejo isso acontecendo, o que aconteceu aí? Um recongelamento, né? A pessoa adquiriu uma nova prática. Ela está, o quê? Realizando essas práticas, está virando o hábito dela no seu dia a dia. Aí ocorreu o recongelamento. Ok? Então essa readaptação é necessária quando existe uma mudança. A mudança não ocorre de qualquer jeito. Ela tem essas fases. Descongela, muda e recongela para que você tenha um processo de mudança adequado aí. Certo? Então, falamos do processo de mudança tranquilo, sem mais problemas aí. Tá bom? Vamos continuar então aí agora. Vamos resolver essa situação-problema? Lembram-se da situação-problema no começo do nosso jornal? O que dá para a gente ir trabalhar, pessoal? Com o que a gente viu aqui até agora, gerente, a questão da tomada de decisão, da mudança. O que dá para a gente fazer aqui para resolver a situação-problema aí, tá?
Vamos resolver então? Olha aí. Necessidade de mudança, concorda comigo? Vai ter que mudar. Né? O jornal lá trabalhava só com impresso, temos que, de repente, optar, buscar o meio virtual. Temos que oferecer as notícias, buscar um meio virtual, porque as pessoas estão buscando ler a notícia pelo meio virtual, eu tenho que ir para esse lado. Então, existe uma necessidade de mudança. Falei para vocês aqui agora, o processo de mudança, né? Então, exige-se, né? Tem-se a necessidade de mudança. Temos que mudar, tá? Também a gente encontra aí uma tomada de decisão. Né? Os gerentes vão ter que tomar uma decisão. Mas o que a gente vai fazer, pessoal? Diante dessa situação que o jornal está passando, nós temos que tomar decisões. Lembram-se? Encontra o problema, faz uma análise da situação, busca alternativa de solução, seleciona a melhor, implementa, avalia. Exige-se essas etapas de tomada de decisão. Será que nós vamos ali vender o jornal ou vamos ir para o meio virtual? São alternativas que têm que ser pensadas, analisar-se as vantagens e desvantagens, para escolher a melhor decisão. Então exige-se tomar decisões aí. Então a escolha foi o quê? Disponibilizar o jornal pelo meio virtual, para que as pessoas possam ler o nosso jornal pelo meio virtual. Essa é a alternativa escolhida aí. Tá? Então a alternativa, e dentro dessa alternativa nós podemos oferecer serviços online. Por exemplo, classificados, é uma opção que a gente pode oferecer. Classificados online, pelo seguinte, eu estou lá, quero comprar um carro modelo tal, da marca tal, mando lá para o jornal. Quero comprar esse carro aqui. Aí o jornal, nosso jornal lá, tem o banco de classificados, aí envia para mim os carros, as ofertas desse carro, para esse modelo, para essa marca. Olha aqui, nós temos no nosso banco de classificados esses carros que podem te interessar. Então, é um serviço que o jornal pode oferecer, um serviço online de classificados aí para as pessoas aí, tá? Notícias pelo celular também dá para oferecer. Eu gosto por exemplo, de esportes. Outro gosta de política. Então, dependendo do perfil de cada um, o jornal pode enviar notícias de política, notícias de esporte, direcionada para as pessoas que gostam de determinado assunto. Então, oferecer essas notícias, por exemplo, pelo celular. Eu estou no meu celular lá, chegou lá, gosto de esporte, chegou lá a notícia, do futebol, do vôlei, chegou a notícia para mim, porque é um assunto que me interessa. Tá? Também outro serviço que pode ser oferecido, engarrafamentos pela cidade. Olha lá, você está com o seu carro, aí chega uma mensagem no seu celular, enviada pelo jornal, de que região está com congestionamento, está engarrafado. Chegou, é um serviço também que o jornal pode oferecer para os seus leitores, alguma coisa nesse sentido. Então, proporcionar esses serviços. Então, olha como uma determinada situação, a gente pode pensar em alternativas de solução. Trabalho com o jornal impresso. Opa, agora tem que mudar. As pessoas estão buscando notícias pelo meio virtual, outros meios para buscar notícias. O que eu vou fazer? Eu tenho que me adaptar a essa situação, não é verdade? Como a gente falou da mudança, eu tenho que me adaptar a um novo formato. Porque se eu não fizer isso, o que vai acontecer, pessoal? Eu posso ter problemas lá na frente. Eu posso chegar a fechar o jornal um dia, não é verdade? Fica complicada a coisa. Então exige-se a mudança, tomada de decisões para chegar na melhor decisão. Então, é importante a gente, o que eu ressalto para vocês é que a gente pode encontrar soluções para os problemas. Seja lá qual problema que a gente encontrar nas nossas organizações, a gente pensar, refletir, tomar a decisão correta, tomar lá se conscientizar da mudança, a gente pode chegar à solução mais adequada aí, certo? Resolvido então a situação, problema, você consultor levou essas orientações para o jornal, quem sabe lá o jornal vai ter o sucesso, vai ter como aí se restabelecer, certo?
Encerramento, vamos lá então, pessoal, encerramento, estamos encerrando a nossa aula de hoje, então, encerramento, assuntos tratados. O que a gente tratou aqui, pessoal? Gerentes e habilidades gerenciais, falamos no início, as habilidades gerenciais, para cada nível da nossa organização, exige-se aquelas habilidades gerenciais, habilidade conceitual, técnica, humana, a carga é diferente para cada nível, não é verdade? Gerentes e habilidades gerenciais, papéis gerenciais de Mintzberg, ele coloca Mintzberg nas suas pesquisas, nos seus estudos, ele coloca que os gerentes têm que ter aí esses papéis gerenciais, informação, decisão, interpessoal, de relacionamento. Né? Processo de tomar decisão. Para tomar uma decisão, eu sigo lá um processo. Para chegar à melhor decisão, tem um processo. E o processo de mudança organizacional. Para que ocorra uma mudança, exige-se um processo, exige-se uma readaptação. E nós estudamos então o processo de mudança organizacional. E o gerente, ele tem que estar atento a isso, né? Ele tem que conhecer de decisão, para tomar uma decisão, ele tem que conhecer de mudança organizacional, ele tem que conhecer, né, dos seus papéis, das suas habilidades. O gerente, é muito importante o que? O preparo do gerente, para que ele possa ter sucesso na condução dos seus negócios aí. E a dica final das nossas aulas aí, eu sempre deixo uma dica no final aí, para que vocês possam pensar, refletir. É muito importante essa dica aí, a necessidade de atualização, tá? De atualização e preparo. O jornal, voltando à nossa situação ao problema, se o jornal não se atualiza, não se prepara, ele está fadado ao fracasso, concorda comigo? Então você, na sua carreira profissional, você tem que se atualizar sempre, tem que se atualizar, né? Tem que buscar lá, fez uma graduação, busca lá uma pós, busca talvez uma outra graduação, se especializa, vai atrás de conhecimento, busca novas informações, busca novos conhecimentos, para que você possa aí estar sempre atualizado, né? Porque se você não se atualizar, se o jornal não se atualiza, fica para trás. E se você não se atualizar, né, tende-se a ficar para trás também. Tá? A gente já observa aí o desemprego assola a vida dos brasileiros, é difícil o desemprego, mas a gente vê, por exemplo, que a questão do desemprego, há tipos de trabalho que não tem profissionais. Por exemplo, tecnologia. Né? Tem-se vagas abertas, mas não tem muitas vezes gente para preencher essas vagas. Mas tem desemprego, mas não tem gente. Né? Então por quê? Porque às vezes falta atualização. Falta as pessoas se prepararem, buscar aí novos conhecimentos, se preparar. Por isso que eu deixo para vocês a importância da atualização aí sempre. Tá? Busquem sempre aí, estudarem, buscarem novos conhecimentos aí, para que você possa estar sempre preparado para ter sucesso na sua carreira profissional. Tá bom? Então essa é a dica que eu deixo para vocês no final aí. Finalzinho, gostaria de mostrar para vocês só a capa do livro, tá? Na Câmara de Documentos, o livro que eu utilizei aqui para vocês hoje aí, olha aí, né? Teoria Geral da Administração. Vou aqui voltar um pouquinho aqui, ó. Teoria Geral da Administração, ok? Antônio César Amaru Maximiano, o autor do nosso livro aqui, da editora Atlas aí, tá? Teoria Geral da Administração. Quando eu coloquei para vocês aquela questão dos gerentes aqui, né? Tá o livro aí, Teoria Geral da Administração. Quem quiser pesquisar mais, buscar mais informações, acesse o nosso livro lá, busque aí referências aí, tá bom? Obrigado pela atenção de todos aí, né? Espero que vocês tenham aproveitado bastante e aguardo vocês para a nossa próxima teleaula, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau.